Bom, pessoal, então vamos retornar dando seguimento à nossa apresentação da unidade 10. Bom, então estávamos ali comentando inicialmente o enunciado do axioma de paralelismo de Lobachevsky, que é a negação do axioma de paralelismo de Euclides. Bom, então, feita a negação, ou seja, enunciado o axioma de paralelismo de Lobachevsky, existe uma reta e existe um ponto fora dela, tal que por esse ponto fora da reta passa mais de uma reta paralela à reta dada. Feito esse enunciado do axioma de paralelismo de Lobachevsky, esse é o nosso axioma de APL, né? Vamos chamar de APL, axioma de paralelismo de Lobachevsky. E o interessante é que com esse axioma nós conseguimos provar um teorema que vai nos dar a universalidade desse resultado. Universalidade? Como assim, mais? Bom, seria interessante para a gente que vai trabalhar com infinitas retas, infinitos pontos, seria interessante para nós que não apenas existisse uma reta com essa propriedade de Lobachevsky, que contraria o APL. Seria interessante que todas as retas e todos os pontos fora dessa reta, para cada um dos pontos fora dessa reta, também as condições fossem a mesma, passasse mais de uma paralela à reta dada. O interessante é que a gente consegue provar, então, um teorema que tem exatamente essa afirmação. Então, o teorema da universalidade da não unicidade de paralelas. Então, aquilo que era um quantificador de existência, existe uma reta e um ponto, ou seja, vai existir uma reta pelo menos e um ponto pelo menos fora da reta, tal que a gente consegue duas paralelas passando por esse ponto paralela à reta dada. Com isso, se nós soubermos isso, nós conseguimos provar que para toda reta, ou seja, qualquer que seja a reta, e na geometria hiperbólica, qualquer que seja a reta e qualquer que seja o ponto fora da reta, por ele passa mais de uma reta paralela à reta dada. Aí agora a gente tem a situação bem equivalente à do axioma de paralelismo de Euclides. Então, mas esse é um teorema que a gente consegue demonstrar a partir do axioma. O axioma tem um quantificador existencial, não universal. Então, nós vamos ver que é possível provar, uma demonstração bem simples, está lá no texto, que qualquer que seja a reta, qualquer que seja o ponto fora da reta, na geometria hiperbólica, vale que por esse ponto passa mais de uma paralela à reta dada. Portanto, nós temos a multiplicidade de paralelas aí, que vai ser algo que vai tornar muito interessante, então, a geometria que a gente vai construir, chamada geometria hiperbólica. Então, tem esse axioma. Então, veja, a geometria hiperbólica e a geometria euclidiana, elas caminham juntas do início até a geometria neutra. Elas são a mesma. Quando chegamos na geometria neutra, há uma dissipação. As duas, cada uma vai por um caminho. Um axioma e outro. APE e o APL, Euclides e Lobachevsky. Então, vamos ter aí, com a introdução desse APL, nós vamos ter fatos extraordinários. Vocês se lembram que na geometria neutra, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor ou igual a 180 graus. Nós provamos isso. Soma dos ângulos internos de um triângulo pode ser menor, mas pode ser igual a 180 graus. Geometria neutra. Quando introduzimos o axioma de paralelismo de Euclides, a unidade anterior 9, nós provamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente 180 graus. Está lembrado?
exercício. Bom, agora a geometria de Lobachevsky, a geometria hiperbólica, vai dizer para a gente o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo da geometria de Lobachevsky, da geometria hiperbólica, é menor que 180 graus. É estritamente menor que 180 graus. Estritamente menor. Olha que interessante. Como é que é? Eu vou somar os ângulos internos do triângulo e ao somar os 3 ângulos do triângulo, eu terei menos que 180 graus? Sempre. Sempre menos que 180 graus. Então, na geometria neutra, permite ser menos. Só não permite ser mais. Não pode ser menos, pode ser igual. Se for igual, geometria euclidiana. Nós vimos que soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus equivale ao axioma de paralelismo de Euclides. É um dos exercícios que a gente passou lá, lista 3, na unidade 9, exercício 3. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria hiperbólica é menos que 180 graus. Vocês vão ver a demonstração desse fato, é muito interessante. Adiantando aqui, nós discutimos também a existência de retângulos. Nós discutimos isso na unidade 9. Na geometria neutra, nós mostramos que existe paralelogramo, mas nós não conseguimos afirmar a existência de retângulo indecidível. Agora, a geometria euclidiana, na geometria euclidiana nós vimos que sim, quando na geometria neutra a gente acrescenta o axioma de Euclides, ou seja, dentro da geometria euclidiana nós temos sim retângulo. Agora, na geometria do Lobachevsky, ao acrescentar o axioma de paralelismo de Lobachevsky à geometria neutra, nós chegamos à conclusão de que não existe retângulo. Não existe retângulo. Sim, não existe retângulo? Você não consegue construir retângulo. E isso vai decorrer alguns fatos muito interessantes. Então veja, a gente está com a geometria onde não tem retângulos. Muito interessante. Outro fato interessante que vocês verão aí na nossa geometria hiperbólica é que não existem triângulos semelhantes na geometria hiperbólica. Triângulos semelhantes são necessariamente congruentes. Como é que é, Marcelo? O que é esse triângulo semelhante? Lembra não? Lá na geometria euclidiana, a gente define triângulos semelhantes como sendo... Você pega 2 triângulos, para saber se eles são semelhantes, você precisa estabelecer uma relação entre os vértices. Vértices de um com vértice de outro. Cada vértice de um com cada vértice do outro. Os ângulos correspondentes precisam ser congruentes, ter a mesma medida. Agora, os lados correspondentes, um triângulo que de um lado corresponde ao outro, a correspondência entre os lados deve ser proporcional. Divide um lado pelo outro, dá um número, divide pelo outro, dá o mesmo número, divide o terceiro lado pelo outro, o mesmo número. Então, lados correspondentes são proporcionais, tem uma proporcionalidade entre os lados, mas os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. De maneira fácil de você ver 2 triângulos equivalentes é você pegar um triângulo grande e traçar nesse triângulo uma paralela a um dos lados do triângulo, cortando o triângulo ao meio, por exemplo. Você vai ter um triângulo menor, os ângulos serão os mesmos, geometria euclidiana. E aí, os 2 triângulos serão semelhantes, os lados serão... existirá uma proporcionalidade entre a medida dos lados. Bom, então, triângulos semelhantes existem,
Sim, lá na geometria euclidiana, contudo, na geometria hiperbólica não vamos conseguir nenhum único triângulo semelhante. Todos os triângulos que são semelhantes necessariamente são congruentes. Os lados terão que ter a mesma medida. Não terão lados proporcionais. Eu acho isso surpreendente. Acho que vocês também acharão. Bom, interessante também, o caso de congruência, portanto, ângulo, 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 será um caso de congruência. Ângulo, 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 não é um caso, na geometria hiperbólica, ângulo, ângulo, ângulo é caso de congruência de triângulos, enquanto na geometria euclidiana, não necessariamente. Ângulo, ângulo, ângulo não era um caso de congruência de triângulo necessariamente. Então, a gente ganha um novo caso de congruência de triângulo. Então, nós temos várias situações interessantes aqui. Eu estou passando aqui algumas para vocês. E após esses primeiros fatos que eu comentei aí, ele dá entrada num assunto um pouco mais técnico, que é paralelas limites e ângulos de paralelismo, muito interessante e mais técnico, e finaliza o nosso texto com uma lista, acho muito legal, finaliza não, antes do final, né, tá lá na página 12, né, página 11 e 12, ele dá uma lista de 26 afirmações equivalentes ao axioma de paralelismo de Euclides. 26 afirmações equivalentes ao APL. E dá também algumas situações que, comparando geometria neutra, euclidiana e geometria hiperbólica, faz uma comparação de resultados como esses, né? De existência de circunferência, por exemplo, que passa por 3 pontos dados. Então, assim, tem uma série muito interessante de propriedades aí. E também uma lista de exercícios, como é de praxe, tem 23 exercícios aí, e alguns deles, os mais tidos como os mais rebuscados, os que exigiriam um pouco maior de esforço, mais expressivo, é dado uma ideia de solução, quase sempre é a própria solução. Tá bom? Bom, o vídeo está ficando grande novamente, mas a gente já está finalizando. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Então, vamos lá. Já a lista de exercícios já está postada aí. Fiquem à vontade para fazer a leitura, estudar, tirar dúvidas, converse com a gente, manda lá suas mensagens. Tem recebido algumas mensagens com dúvida. A gente tem respondido, tutores primeiramente, depois os tutores algumas vezes conversam comigo, é muito legal isso. Então, gente, vamos lá, estamos já chegando ao finalzinho do nosso curso, vamos ter um encontro presencial daqui a pouco e a gente vai se preparando para a nossa avaliação. Então, bons estudos a todos e a gente se vê e a gente vai se falando por aí. Valeu, abração, até mais, gente.